deveria ter para exercer a medicina. E os dois grandes professores que eu tive, um era psiquiatra, era uma psiquiatra, mas que praticamente não exercia, porque ela seguiu a carreira de educação médica, e o outro era um psicólogo, psicanalista, que depois eu fiz análise com ele por um bom tempo, inclusive, e eu acho que enriqueceu muito o curso médico não ter ninguém, não ter só médicos na área de psicologia médica. Depois, na residência, eu tive também muitas aulas, muitos cursos com psicólogos, tanto de linhas dinâmicas quanto das linhas cognitivo-comportamentais, e eu acho que a gente só ganhou com isso, né? Então, essa primeira pergunta é porque eu acho que esse debate aqui, ele não deveria ser uma coisa para ser um evento. A gente ter essa troca já na formação já é uma coisa importante para todo mundo, né? Por quê? Porque a gente lida tudo com o mesmo território, né? Com o psi. A gente pode ter visões diferentes de como compreender, de como interpretar, de como abordar, mas a gente está chegando, a gente está trabalhando na mesma área e para chegar no mesmo fim. E o fim tem que ser a melhora do paciente, seja a melhora da angústia, a melhora das emoções, seja a melhora clínica, né? A gente da psiquiatria, a gente tem caminhado cada vez mais para uma visão muito biológica, né? Não à toa, a gente tem tido embasamentos científicos, né? Pesquisa em neuroimagem, pesquisa em biologia molecular, que já não deixam mais dúvidas de que os processos mentais e até emocionais são biológicos. A gente pode ter uma diferença na maneira de abordá-los, seja com medicação, seja com uma intervenção, né? Tem vários estudos que demonstram que, da mesma maneira que uma medicação ela pode modificar estruturas cerebrais, claro, não visíveis numa ressonância, mas em termos moleculares, a terapia também pode, né? Então, nós estamos falando da mesma área, do mesmo paciente, né, em último caso, e que o objetivo em comum tem que ser trazer a melhora ao que o paciente está trazendo. Do mesmo jeito que eu ganhei muito com psicólogos na minha formação, eu acho que a visão médica também tem que ser importante para todos os profissionais da saúde e para os psicólogos agora nesse ponto específico. Porque talvez a gente tenha uma visão que ela envolva mais o sofrimento clínico do paciente, do ponto de vista de que o que tais sintomas estão acarretando no organismo do paciente, inclusive, né? Quando eu estou avaliando um paciente hoje que traz um quadro depressivo, eu tenho falado até para os pacientes que a minha avaliação, a única diferença da minha avaliação para a avaliação de um oncologista que está investigando um paciente com câncer, é que ele vai ter exames para pedir. Porque a gente está tratando de doenças tão físicas quanto e cujas repercussões são tão negativas quanto. Uma pessoa com depressão, sem sombra de dúvida, além do comprometimento social que ela tem e emocional, que são os mais óbvios, né? Ela tem comprometimentos cognitivos que hoje tem gente já falando que pode ser a base da depressão. Então, todas as dificuldades que a pessoa tem de memória, atenção, tomada de iniciativa, as funções executivas em si, tem gente propondo que essa pode ser a base dos transtornos de humor. Se a gente deixar um paciente que está em sofrimento social, sofrimento emocional, e que tem esse sofrimento físico, sem o que pode ter de melhor para tratamento dele, na minha opinião, a gente está sendo até, de uma certa forma, negligente com o paciente. Porque
Se a gente tem o que pode ser eficaz, tem que ser oferecido, né? Claro, eficaz, comprovadamente eficaz e com segurança. E isso, para mim, envolve tanto a medicação quanto a psicoterapia. Essa divisão, eu acho que ela fica praticamente da mesma maneira que uma intervenção cirúrgica precisa de uma reabilitação ou de uma fisioterapia para compensar deficiências que são feitas, que acabam ocorrendo por conta da lesão que o paciente teve, tá? Então, na minha visão, né, inicialmente, eu digo que a intervenção medicamentosa é uma aliada. E se a gente estivesse falando com psiquiatras, e tivesse um psicólogo sendo convidado para falar como eu fui, eu acho que o psicólogo deveria falar a mesma coisa, que a psicoterapia é uma aliada. Muitas evidências apontam para a medicação funcionando, muitas apontam para a psicoterapia funcionando e também apontam para que as duas juntas funcionam melhor. Falando em termos de evidência, estou falando isso mais de uma vez, porque a gente, sem dúvida, hoje tem que levar em conta o que está sendo mostrado, do que foi estudado, o que está trazendo resultado. Essas verdades a partir da ciência, eu entendo que elas são momentâneas, né? O que há 40 anos, por exemplo, era o mais indicado e mais efetivo para um transtorno de ansiedade, por exemplo, um calmante, um diazepam, um clonazepam, hoje deixou de ser o melhor. Não deixou de ser eficaz, mas deixou de ser o melhor, e a gente deixou de usar. Tanto que hoje, quando eu vejo alguém que está fazendo um tratamento para um transtorno de ansiedade apenas com calmantes, eu estranho. Eu falo, mas, poxa, hoje, fazendo isso, por que não indicou um antidepressivo que tem um perfil de segurança, a princípio, maior e uma maior efetividade? Mas pode ser que daqui a 40 anos eu olhe para a minha prescrição de hoje e falo assim, nossa, mas como que eu prescrevi antidepressivo? Né? Então, a gente vai acumulando dados que vão fazendo com que a gente tenha uma chance maior de escolher, de oferecer o melhor tratamento para um paciente. Nisso entra a medicação, né? Por questões até de indústria, que tem o interesse de que a medicação seja utilizada, mas que fez uma pesquisa extensa, que aplicou essa medicação e que vem trazendo resultado. E o mesmo serve para a psicoterapia. O que é passado para a gente, em muitos congressos nossos, por exemplo, a gente vai numa mesa redonda em que fale sobre transtorno alimentar, que são patologias que não têm nada de especificamente indicado de medicação para elas. Tem um pouco para compulsão alimentar, a gente tem o topiramato e a lisdexanfetamina, para bulimia nervosa tem a fluoxetina, mas a gente sabe que as principais condutas em transtorno alimentar são as psicoterapias. E numa mesa redonda de transtorno alimentar, de 4 palestrantes que a gente tem discutindo, pelo menos uma palestra acaba sendo de um psicólogo. Então, quando me sugeriram esse tema, né, a medicação é aliada ou limitadora, para mim é muito óbvio que a medicação é aliada da psicoterapia e a psicoterapia é aliada da medicação. Para quem? Para o paciente. E isso não é para mim, que eu acredito mais na medicação ou na psicoterapia, tá? Vou dar um exemplo mais específico ainda. Do que a gente tem tido de resultado em fobia social, o que mais tem resultado é psicoterapia comportamental. E quando um paciente procura com esse quadro, claro que eu avalio comorbidades, e por isso geralmente ele sai medicado, né? A gente tem uma indicação de antidepressivo em fobia social, mas ele tem que sair com uma indicação direta para uma terapia. Por quê? Porque o que chega a nós é que a psicoterapia é o que mais pode ajudar esse paciente, tá? Elaine, quer dar uma força aqui? Quer me direcionar um pouco também? Não, pode falar. Eu fico pensando nessa questão do medicamento. Eu já tive, assim, muitos pacientes que me procuraram, né, e
e você percebe nitidamente que precisa entrar com o recurso do medicamento e a gente encaminha para o psiquiatra e o paciente, ele é muito resistente, ele não quer fazer uso do medicamento. Então, isso também é um problema, né? E aí a gente tem que trabalhar também essa desconstrução que as pessoas têm, né? Que construíram ao longo de uma cultura, como você falou, calmante, né? Antes falava muito, as pessoas ficam dopadas, toma tarja preta, e você via mesmo, né? Eu me lembro que eu comecei a clínica há 20 anos atrás, né? Eu ainda cheguei a receber pacientes numa condição assim, bem dopados, sonolentos, porque eram remédios diferentes desses que são usados hoje, né? E essas pessoas mais resistentes, eu sempre tento trabalhar com eles nesse sentido. Olha, o remédio, ele é um aliado, ele não é um inimigo. Às vezes ele é necessário e a gente precisa contar com o apoio do psiquiatra, né? Eu estava pensando nas minhas vivências clínicas aí, né? Nessa importância que tanto a psicologia tem como a psiquiatria, né? Não tem como a gente trabalhar sozinho. Mas eu acho que parte da culpa disso é da própria medicina, tá? Sem intenção também da própria psiquiatria. A gente, né, você deve conhecer o Erro de Descartes, né, do Antônio Damasio, né? Eu acho um livro fantástico porque a gente vem há séculos sendo ensinados que o emocional é uma coisa, a razão é outra coisa e o físico é outra, né? E claro, essa segmentação toda gerou uma resposta também, acho que até óbvia, do oposto, que não, é tudo emocional e físico, todo emocional causa algo físico, né? E com isso, a gente ficou muito tempo, e também por não termos os recursos específicos, sem você ter a demonstração do quão físico é o sofrimento psíquico, né? Eu não estou falando em abordarmos a tristeza, a preocupação, não, estou falando da patologia. E quando a medicina começa, de 30 anos para cá, com as classificações, naturalmente veio a crítica de que você estava tentando encaixar o paciente em diagnósticos. E isso, em termos de estudo científico, é verdade, é uma crítica verídica. Porém, quando mais gente estiver fazendo um trabalho parecido, uma avaliação parecida, para você chegar em tratamentos mais parecidos, a população ganha. Por quê? Porque você tem mais gente trabalhando na mesma linha, tanto para o que dá certo, quanto para o que não dá, e você pode evoluir. Então, enquanto a gente não falava nesses termos, de que, olha, você não está só com um excesso de tristeza, que já é algo que vem carregado de um preconceito, que quem é triste não se esforça, quem está deprimido é porque não trabalha, quem é obeso é porque não se esforça, porque te falta força de vontade, quem é sedentário é porque... Então, enquanto a gente ficou nessa discussão, e essa discussão durou séculos, né? Ainda existe, mas quem se deu mal só foi o paciente, porque a gente não conseguia mostrar para ele que a tanto a psicologia quanto a psiquiatria, tem para oferecer para eles o mesmo que as outras áreas da medicina, e que aquilo é uma doença, né? Então, o paciente que chega para vocês, ou mesmo para nós, resistente, não é só culpa do que tinha de recurso de medicamentoso até pouco tempo atrás, 50, 40 anos, é pouco tempo isso, né? Não é só culpa disso, é culpa mesmo do que a gente tinha até de inocência do nosso trabalho, de você não ter algo tão estruturado, tão regularizado, tão científico, vamos dizer assim. Então, hoje, tinha que ser mais trabalhado na população, e inclusive no meio médico, que a psiquiatria e a psicologia são áreas que tratam patologias
como qualquer outra patologia orgânica. E que se você não tratar, do mesmo jeito que se você não operar um fêmur de uma pessoa que fraturou, e que sem a cirurgia ele não vai consolidar alinhado, se você não fizer isso com o paciente que está em sofrimento psíquico, vai acontecer praticamente a mesma coisa com ele. Ele pode até não ficar mais jogado na cama, mas ele não vai ter conseguir desempenhar a mesma função em casa, no trabalho, socialmente e tudo mais, né? Então, eu acho que teve um pouco de falha das nossas áreas, né? E as nossas áreas não tinham ainda o acesso, né, a tudo que a gente tem hoje, e que se está chegando agora para nós, e você tem exemplos, como eu tenho exemplos, de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, que ainda não enxergam assim. O paciente é o último que vai ter acesso a isso. Vai chegar para ele lá no fim só, né? E quem que está perdendo com isso? O próprio paciente, né? Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, em 2001, a gente tinha aulas lá de medicina do trabalho, e que falavam que em 2020, a depressão ia ser a maior causa de incapacidade no mundo, né? Ela era a quarta ainda. Em 2016 já se tornou a principal causa de incapacidade, né? Então, foi incapacidade também da medicina e da psicologia. E não conseguir fazer, eu acho que até um trabalho de educação da população. E a educação não só sobre o remédio, mas sobre a doença. Não é mesmo? Então, a questão de você ter um aliado ou não, está no resultado que isso pode causar. Para mim, a medicação em uma doença, se tiver um resultado comprovado, seja fluoxetina, seja haloperidol, seja cloroquina, se tiver comprovado, tem que ser utilizado, né? Até pouco tempo atrás, se utilizava cocaína como anestésico, né? Freud estudava cocaína antes de pensar em inconsciente e psicanálise, não é mesmo? Hoje, já não se usa mais, sabe? Que ela é muito mais prejudicial do que benéfica. Então, se a gente tiver certo, tiver claro que você ter a medicação, você ter a terapia, você associar os dois, ela sempre vai ser aliado do maior interessado de todos, que é o paciente. Então, agora, eu quero te fazer a pergunta. A medicação, ela é aliada ou ela é limitadora? Em que sentido que ela seria limitadora? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Fazer para todos, na verdade. Para todos, isso, para todos. O que vocês acham? Para mim, é muito óbvio, para mim, minha opinião, claro, né? Que ela como se diz agora, a palavra até fugiu de mim. Ela é aliada. Para mim, é uma aliada, né? E quem vê como limitadora, vê em que ponto essa limitação? Podem falar, gente, sem medo. Né? Em que sentido que vocês acham que ninguém, aproveitem, eu não estou vendo o rosto de ninguém aqui. Aproveita e mostra o rosto. Eu acho que ela pode até, eu também sou, eu acho que ela é mais aliada do que limitadora, com certeza, principalmente quando tem essa parceria, né, André, do terapeuta com o psiquiatra, né, do psicólogo e do psiquiatra, eu acho que é muito legal, funciona muito bem. Talvez ela se torne limitadora se ela não for administrada da maneira correta, né? E a pessoa, por conta própria, se automedicar, daí talvez ela possa até se tornar limitadora, porque não tem um acompanhamento médico, porque a gente vê isso acontecer, né, André? E aí a pessoa acaba tomando o remédio errado, que não é para aquilo que ela precisa exatamente. Ah, porque o fulano toma, é bom para ele, eu vou tomar, ou aumenta a dose por conta, ou tira a medicação também por conta, que é outro problema gravíssimo, né? Eu tenho pacientes que começam a tomar o remédio, se sente bem, daí chega uma semana e fala para mim, Elaine, eu não tomei porque eu tô ótima. Eu falo, não faça isso.
é o seu psiquiatra que vai tomar essa decisão e vai te orientar. Ninguém pode fazer uma coisa dessa, né? Você tem que ser orientado adequadamente, né? Então, aí sim ela pode se tornar limitadora, mas assim, nesse aspecto eu vejo assim, né? Agora, quando a pessoa procura o médico, ela segue as orientações adequadas, ela faz o uso da medicação adequadamente, com certeza ela é uma aliada, ela é necessária, né? Porque, assim como você também já falou, quando a pessoa não está bem, ela está num processo depressivo, não é só o aspecto emocional que está envolvido. Nós temos os aspectos fisiológicos e que só na terapia ela não vai conseguir dar conta, né? O corpo dela não dá conta. Então, ela precisa, sim, Ou pelo menos, assim, eu gosto de pensar que, do mesmo jeito que a medicação não dá conta de abordar tudo o que a pessoa em depressão precisa, hoje, que a gente tem de medicação, o que se tem de terapia hoje também não consiga. Pode ser que consiga uma hora, né? Pode ser que vocês descubram técnicas que, aliadas à medicação ou sozinha, você consiga trazer a melhora emocional e cognitiva, né? Por exemplo, não há dúvida de que o que mais melhora a condição cognitiva em qualquer faixa etária é atividade física. Não é? E para fazer o paciente se exercitar de maneira adequada, é super difícil fazer uma mudança de estilo de vida, né? Nas aulas que a gente tem, sempre falam, olha, você tem que medicar bem, você tem que ter uma terapia adequada, mas você tem que comer direito e você tem que fazer exercício, né? Então, se a gente puder aliar as ferramentas todas possíveis, eficazes e seguras, tem que utilizar, né? Eu acho que é diferente o paciente que procura uma terapia, que isso existe, para autoconhecimento, né? Para poder lidar melhor com os relacionamentos dele, né? Isso, a terapia faz isso melhor, muito melhor do que qualquer medicação, né? E aí você vai ter angústias, você vai ter situações que a medicação ali não sendo adequadamente indicada, então a gente volta na questão médica, né? Se você não tiver a indicação adequada, a medicação, ela nunca vai ser aliada. De novo, seja para depressão, seja para pneumonia, seja para um resfriado que a pessoa toma uma injeção de bezetacil, seja para Covid que a pessoa toma cloroquina sem estar comprovado, né? Ou hoje, dexametasona, que saiu aí na televisão, né, no noticiário, né? Então, tudo depende da indicação mais adequada, né? Assim como um psicólogo se dispor a tratar de um paciente psicótico só com psicoterapia, né? Com certeza, concordo plenamente. Né? Eu sempre falo para os meus alunos que toda profissão tem as suas limitações, ou seja, até onde eu posso chegar, né? E a gente tem que ter essa noção, esse estudo apropriado do indivíduo para que você possa orientá-lo de uma maneira adequada, procurar o médico quando necessário e não achar que a gente vai dar conta sempre sozinho, porque não dá, né? E a gente tem que reconhecer isso. E eu acho que essa parceria tem crescido muito, né, André? Assim, eu tenho percebido uma evolução muito grande quando eu comecei os atendimentos, né? Agora, muito mais os psiquiatras nos procuram para falar do paciente, para saber como é que está indo a terapia, e isso é muito bacana, né? Isso é gostoso. A Natália disse que quer fazer uma colocação. Pode falar, Natália. Não sei se ainda vai entrar no contexto, mas vamos lá. André, eu sou a Natália, eu sou aluna do 4º ano de psicologia. Então, é dessa pergunta ainda que você fez de limitação, né? O que eu observo ultimamente, as pessoas, elas veem a medicação como algo milagroso. Então, elas não vão associar a medicação, ou seja, um transtorno de ansiedade,
é uma depressão que ela tem com a terapia. Então, é mais fácil pedir uma fluoxetina, algo que vai amenizar momentaneamente aquilo que ela está sentindo, do que fazer a junção, né, das drogas, né, da medicação com a terapia. Porque quando você fala, mas isso, você pode fazer, às vezes, uso de uma medicação, mas numa dose tão mais baixa, e não ficar dependente disso, se você for realmente ver a causalidade, ou seja, numa terapia, mas eu acho que muitos ainda têm muito esse preconceito com a terapia, porque não é algo que você vai ver uma resposta muito rápida, né? E a medicação, uma semana que você já toma, você já se sente aliviado. Eu vejo muito isso. Mas eu concordo, mas eu acho que aí entra de novo no ponto da indicação, né? Da indicação adequada, tanto da psicoterapia quanto da medicação. A gente sabe que tem a obesidade nos Estados Unidos, ela é considerada uma epidemia, porque ela tem níveis alarmantes, né? E ela está associada aos hábitos alimentares dos americanos, sem dúvida. Mas eu já vi mais de um estudo associando os aumentos dos índices de obesidade com o uso de antidepressivos. Vamos pegar um antidepressivo super comum, medicação eficaz, medicação segura, que é a fluoxetina. A fluoxetina, um grande número de pessoas conhecem a fluoxetina como uma medicação para emagrecer, o que é mentira. A fluoxetina não é um medicamento para emagrecer. Ela pode, num momento inicial, reduzir o apetite e a pessoa pode perder peso. Mas a tendência é que a médio e longo prazo, essa pessoa ganhe peso. Só que quando você já começou a tomar e você percebe, sem você ter uma indicação específica, que ela trouxe algum alívio para algum sentimento que a pessoa não sabia nem nomear, muito menos como lidar com isso, essa pessoa não para mais. E aí, o erro é da medicação? Não, o erro é de você não ter tido a indicação adequada para isso. Da mesma forma, o médico, psiquiatra, que indicar uma medicação e não avaliar a necessidade da terapia, e não indicar para o paciente, ou não insistir para o paciente que a terapia é eficaz, porque o paciente acha que é um bate-papo. Ele acha que para ele conversar, ele conversa com a família, conversa com a mãe. Eu acho que cai no mesmo assunto, no mesmo ponto. Mas, sem dúvida, se você deixar na mão das pessoas, elas vão tentar sempre procurar a resposta mais fácil, mais rápida para as coisas mais difíceis. E isso é do ser humano, né? Isso, eu acho que não é só para ansiedade, para depressão, não é só porque a gente está falando. Sim, não, o meu ponto de vista é igualzinho o seu, eu concordo com isso. É o que eu realmente vejo, né? Sim. Então é essa colocação que eu quis fazer. É algo aqui, momentâneo agora, mas eu sou completamente a favor do que você falou. Eu acho que tem que ter essa junção mesmo. E quando você tiver, não sei que área que você vai seguir, mas quando você tiver, se você for clinicar, for atender, você vai perceber isso com maior clareza. Tem paciente que chega fechado já com a ideia dele, do que ele vai fazer com a terapia, assim como comigo, o que ele vai fazer com a medicação, né? E aí que cabe o nosso papel de explicar cada vez mais. E aí, um ponto que eu acho que eu devo colocar no meio disso que a gente está falando agora, né, de todos esses assuntos. Essa pandemia, o que no geral, acredito que a gente está vendo, é que quem tem mais recurso vai se sair melhor, vai sair mais rápido. Quem tem menos recurso vai demorar mais para sair ou não vai sair. E não vai sair tanto de crise econômica quanto da crise da saúde. E isso serve também para as nossas especialidades. A saúde mental ela é deixada de lado. Fala em termos de saúde pública, ela é deixada de lado. Não estou falando do consultório, né? Ela é deixada de lado. Esse monte de recurso que entrou para aumento do número de leitos de TI, que é inquestionável isso é necessário, quando que um dinheiro parecido vai ser aplicado em você
criar espaços realmente adequados para tratamento de saúde mental, em que você tenha um psiquiatra atendendo com um tempo razoável o paciente, psicólogos que tenham espaço de agenda, inclusive, para atender pacientes adequadamente, né? Nós vamos ficar mais para trás ainda, tá? A área de saúde mental vai ser ainda mais prejudicada depois da pandemia, vocês não tenham dúvida disso. Eu acho que o maior impacto da pandemia não foi agora, não, com ficar trancado em casa, tá? Quem sofreu mais com isso é quem já tinha algum quadro hipocondríaco, um quadro obsessivo, sem dúvida quem já tinha um problema de relacionamento em casa, né? Quantas mulheres não sofreram agressões, né, nesse período? Mas o maior problema com a saúde mental está por vir, que é já esse pouco acesso que as pessoas têm, tanto à informação, tá? Quanto aos tratamentos. Eu ia justamente perguntar para você nessa questão da pandemia, como é que você vê, né, alguns quadros comuns que a gente ouve por aí, né, de fobia social, por exemplo, transtorno de pânico. Você acha os fóbicos sociais estão adorando, né? Sim, Quem fala, acaba vai, sair, né? potencializa mais, né? Quer dizer, se ele já estava aí conseguindo ter uma interação social melhor, ele há uma regressão no tratamento, né? Porque ele está tendo que ficar em casa. E você, Então, assim, pode falar, desculpa. pode falar, pode falar. Não, eu ia perguntar para você, assim, as queixas que você tem recebido, como é que você está? Você está atendendo presencialmente? Ou Eu você... fiquei um tempo sem atender, né? Uhum. Mas eu voltei a atender presencialmente, até porque eu considero, assim, o nosso trabalho relativamente seguro, porque a gente não tem uma proximidade física com o paciente, né? Sim. O médico que tem que fazer um exame físico é diferente. Uhum. Eu acho que você deixando o ambiente arejado, utilizando o álcool para higienizar o lugar que o paciente está, acho que dá para fazer com uma boa segurança, tá? Então, eu voltei a atender. Eu acho que o maior impacto, ele vem depois, não veio ainda, tá? Em janeiro, fevereiro, a gente começou a ouvir falar de Covid, que estava lá na China, e a gente não tem muita informação do Oriente. Aí veio para a Itália. E da Itália, nossa, foi aquela coisa, Itália, Espanha e França. Então, a gente foi vivendo essa expectativa, né? Então, quando que vai chegar aqui? Aí chegou o primeiro caso, né? Quando vai ser a primeira morte? Chegou a primeira morte. Quando que vai ser a nossa quarentena? Chegou a quarentena. Aí, quando que vai chegar o pico? Que esse nunca chega, né? Então, assim, a gente foi vivendo uma ansiedade, nosso paciente viveu a mesma ansiedade que a gente, a mesma ansiedade de quem nunca foi paciente, de quem nunca vai ser. Eu acho que isso se dilui um pouco. Pessoa que estava trancada em casa, podia estar mal, mas ela sabia que o vizinho também estava trancado em casa, sabia que muitas pessoas estavam. O impacto nas doenças mentais começa a vir agora, com falta de atendimento, falta de medicação, falta de espaço. Quem está na rede pública, quando que vai dar conta de remarcar todos esses pacientes que tiveram atendimento cancelado? Porque uma coisa é você fazer esse atendimento que eu falei no seu consultório, né? Você controla a sala de espera, você controla o ambiente. E como que você vai fazer isso no sistema público? Né? É muito difícil. Então, você pode ter certeza que o maior impacto da saúde mental ainda está por vir. Eu não estou falando isso de mim, estou falando do que eu tenho lido, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria, de revistas internacionais que estão falando isso. O impacto financeiro vai cair mais sobre nós na área da saúde pública, se vocês não têm dúvida. Com certeza, também acho que vai acontecer isso. E aí, gente, querem falar alguma coisa? Mais limitações aí da medicação, né? Eu só falei a favor, né? Deixa eu ligar a câmera aqui. Boa noite, doutor. O meu nome é Marcela Esteves. Inclusive, a gente já teve aí
alguns pacientes comuns, e eu pude ver, né, a importância da intervenção medicamentosa para que o paciente tivesse uma disposição mínima necessária até para iniciar o acompanhamento psicológico, né? A gente não é mágico e a disposição do paciente, ele é um importante fator para o processo de intervenção, né? Porém, eu escuto muitas queixas também sobre os efeitos colaterais, né? E a mudança frequente de medicamentos, principalmente no início do tratamento medicamentoso, né? Me parece que é um desafio muito grande encontrar o medicamento e a dosagem adequada para cada pessoa, às vezes mesmo se tratando, né, do mesmo transtorno. Então, né, se o doutor puder falar um pouquinho mais sobre como acontece esse processo, né, e quais são os desafios para se encontrar um medicamento adequado para cada paciente. Boa noite, Marcela. Uma ótima pergunta, porque é a nossa maior dificuldade, tá? Sem dúvida. Vamos falar de antidepressivo. A gente tem no mercado em torno de 20 antidepressivos. Eles são mais ou menos separados em grupos que têm atuações em termos de neurotransmissores semelhantes entre si. Então, vamos pegar lá o grupo dos mais utilizados, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Eles praticamente atuam favorecendo com que a serotonina seja melhor utilizada. Então, não é que eles façam aumentar, porque ninguém está em déficit de serotonina para ter uma depressão, né? Uma ansiedade. Não é dessa maneira. É uma disfunção. Então, esses antidepressivos, eles agem nos principais receptores para esse tipo de funcionamento. Porém, entre eles, e eles são 5, cada um tem uma especificidade um pouco maior para um tipo de receptor. Isso a gente sabe. Agora, qual paciente está mais predisposto a tal receptor, a gente só sabe depois que o paciente usa. E antes disso, todo medicamento que a gente prescreve, né, que a gente toma, então a gente toma a medicação, ela vai do esôfago para o estômago, e do estômago, ou às vezes do intestino, vai para o sangue. O medicamento, ele chega no sangue, ele não está pronto ainda para funcionar. Ele tem que passar pelo fígado para ele ser metabolizado. Aí que ele se transforma em droga ativa. Tem alguns que não, mas a maioria é assim. Esse caminho para passar pelo fígado, eu costumo dizer que ali no fígado é um grupo de células que funciona como se fosse uma praça de pedágio. Então você tem as cancelas e cada medicamento passa por uma. Só que cada pessoa tem uma cancela que está aberta, fechada, mais ou menos aberta, totalmente fechada. Então, às vezes para gêmeos idênticos, você usa fluoxetina, que para um foi muito bem, para outro, já no início começou a fazer mal. Então, de antemão, a gente não sabe. A gente sabe qual remédio tem mais chance, tem maior indicação para aquele quadro, porque a gente está falando em depressão também, a gente não está falando em uma doença, né? Tem pessoas que têm depressão com um perfil de sintomas, outro com um perfil totalmente diferente. Então, de cara, o médico tem que saber qual antidepressivo pode ter mais chance de funcionar pelo quadro clínico. Mas se vai a pessoa se adaptar ou não, é só tomando. Existe um tipo de teste, a gente chama ele de teste farmacogenético, que a partir de pegar a amostra de DNA na saliva da pessoa, eles conseguem sequenciar esses genes para indicar qual medicação tem mais chance da pessoa se dar bem. Isso vira e mexe, aparece na mídia e tudo mais. Não é a solução da psiquiatria, tá? Não é um teste para se pedir no dia a dia, até porque demora para ficar pronto, é um teste caro, custa em torno de 4, 5 mil reais, né? Mas ele dá essa direção para a gente. Sem o teste, a gente só consegue saber depois que o paciente já testou alguns medicamentos, e aí, olha, esse perfil aqui
fez mal, então pode ser que esse outro remédio, que também tem esse perfil, também vai fazer mal. E por aí vai. E aí, Marcela, eu acho que a importância de vocês saberem disso, que a pessoa, às vezes, que teve insônia com um antidepressivo, o irmão dele pode ter sonolência. E aí vocês têm que saber isso, mas principalmente o médico, né? Então, volta na questão da indicação, de você, claro, conhecer a medicação, né? E nós estamos falando de mercado também, né? Remédio é mercado. Do mesmo jeito que tem propaganda para coisa da TV, está cheio de propaganda para medicação. Então, eles pegam pesado, eles querem que as pessoas usem, claro que isso existe, né? Eu não estou querendo sair dessa discussão, eu estou querendo dizer que você tendo diagnóstico, você tem tratamentos específicos, você tem medicações que podem funcionar. Isso que você falou é um desafio, sem dúvida. Que é testando, não é aleatório, mas é testando, não tem como. Respondi? Sim, sim. Eu acho que é até importante, né, para os psicólogos, tendo ciência desse desafio, também quando encaminhar um paciente, né, para uma avaliação psiquiátrica, de repente fazer esse preparo, né, da importância daquela intervenção naquele momento e também do desafio que é encontrar, porque muitos pacientes testam um remédio, né, não retornam ao psiquiatra para falar que os efeitos colaterais foram, né, tal, e se disponibilizarem a tentar um outro medicamento e simplesmente desistem, né, do tratamento psiquiátrico. Então, acho que nós, como psicólogos, também é importante fazer essa conscientização, né? E a partir de vocês também, né, estarem cientes de que quando tem a indicação, é porque realmente o paciente sem a medicação não vai ter melhora, né? Eu vejo dessa maneira. A melhora vai ser parcial. Vai ficar algo aí que vai ajudar o paciente a não voltar para a vida dele, e principalmente favorecer recaídas, né? Independente da abordagem psicológica que a pessoa tenha. Assim como muitas vezes a pessoa está bem medicada, mas tem aquilo que não sai do lugar e que é para você claramente indicar para terapia. Né? E aí, gente? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o André? Aproveitem. Estão tímidos hoje. Então, vou falar mais um pouquinho. Aproveitar mais um pouquinho. Doutor, fala um pouquinho para a gente sobre o seu atendimento, porque tem algumas pessoas que acham que só vai no psiquiatra para receber medicamento, né? E pela experiência que eu tive com alguns pacientes em comum, o doutor realizava, né, uma escuta, uma acolhida, tinha todo um protocolo, né, para conhecer o histórico dessa pessoa. Eu entendo que, por mais biológica que seja a minha visão das patologias, e aí das patologias não só psíquicas, tá? Patologias do ser humano, físicas. O que está acontecendo naquele momento, né? Quer dizer, qual é o quadro clínico? Por que naquele momento? E com aquela pessoa que tem tal história de vida e tal jeito de ser. E, além de você favorecer o vínculo com o paciente, que é a coisa mais importante da nossa área, é o vínculo, né? É a relação do profissional com o paciente, porque isso envolve a confiança, no que você, dele se abrir para você, envolve a confiança da maneira que você vai abordar. Então, se você não souber como ele é, o que ele faz, e aí eu não estou falando do diagnóstico de personalidade, né? Mas saber quem está na sua frente, né? Você não vai conseguir abordar como esse paciente precisa dessa abordagem. E eu acredito que, além disso,
você tem que ter explicação, você tem que orientar para o paciente o que você está fazendo. Isso eu acho que com vocês também. Porque, veja bem, o paciente chega com tantos preconceitos, com tanta história já, né? E sem saber o que nós estamos fazendo. Se você chegar e só der a medicação para ele, vai confirmar, né, que ele está ali só para ganhar mais um remédio. Assim como se for numa consulta com vocês, e não sei como que a gente fala, mas o paciente sair com a sensação de que foi um bate-papo, que não teve a coisa técnica, né? Se você não tiver a técnica, o paciente vai lidar dessa maneira também com você. E não vai ter tudo que ele pode ter de um tratamento, tá? Eu vejo dessa maneira. Então, pouco atrás eu falei que a falha é nossa também. Por quê? Porque a gente não explica tudo o que precisa do paciente. Sobre as medicações ainda, Marcela, eu acabei a residência em 2009. Então, quer dizer, estou há 11 anos atendendo como psiquiatra. De 2009 para cá, eu presenciei o lançamento de 2 antidepressivos. 2. A base dos antidepressivos já tem mais de 30 anos. Só que o meu atendimento e a maneira que eu trato o paciente, de 2009 para cá, mudou muito. Eu não digo só pela minha experiência, eu digo pela maneira que a gente acompanhou o que vem mudando na psiquiatria, tá? Que é esse conhecimento. Então, a desvantagem da gente não ter lançamentos é que a gente não tem tanta coisa nova para oferecer. Por outro lado, a gente conhece melhor o que a gente está fazendo. Então, se eu agir como 30 anos atrás, toma esse remédio, ele é mais tranquilo, vamos ver o que causa, a gente está contribuindo para essa história de você só medicar para aliviar coisinhas e não está tratando para valer, né? Então, a explicação do nosso raciocínio, da nossa visão da patologia, quando chega para o paciente, quando você consegue passar para o paciente, eu acho que você alia de vez o vínculo da sua relação com o tratamento que você pode oferecer para ele. Com certeza. Muito obrigada. Ô, André, tem uma pergunta da Carol aqui no chat, ela está dizendo assim, ó. Oi, André, boa noite. Bom, eu queria saber a sua opinião sobre o uso de medicamentos por pessoas que trabalham nos hospitais nessa quarentena. Faço essa pergunta por conta de acontecimentos que eu vejo aqui em casa, pois minha mãe trabalha na Santa Casa. E como o dinheiro fica mais curto, é complicado para que ela tenha o tratamento completo da ansiedade dela. Ela se mantém com apenas o uso do medicamento, mas é nítido que apenas isso não é suficiente. Então, ela quer saber, ver se eu entendi, Carol, você quer perguntar como essas pessoas talvez estejam na linha de frente, enfrentando aí uma ansiedade maior, né, o medo, uma série de coisas ali, talvez precisem usar mais, né, o medicamento para até mesmo ter um autocontrole nesse momento, e ao mesmo tempo, talvez a pessoa não tenha condições financeiras para buscar o tratamento adequado, né? Mas acho que com certeza, né, André, esse pessoal precisa fazer uso do medicamento, né? Olha, nós estamos numa situação de exceção, né? Quem está dentro do hospital numa situação dessa, está numa situação de exceção. Porque eu acho que o maior medo do profissional num hospital era perder o paciente, né? Talvez o segundo maior medo seria se infectar com sangue, né? Pérfuro constante, né? Hoje não. Hoje é de chegar perto da pessoa. Hoje é de perceber a respiração da pessoa. Isso é maluco, né? Isso é uma coisa... Porque a gente não pode estar perto das pessoas. Nós aqui. Imagina dentro de um hospital. Então, esse eu acho que é o primeiro grande estresse. Depois o estresse da carga de trabalho, né? Da pressão, da apreensão.
o medo de ter se contaminado e transmitir para alguém a Covid, né? Eu cheguei a ver no meio da pandemia aí uma pesquisa que o maior medo das pessoas era esse, não era nem se infectar, era transmitir para alguém, né? Eu li no estado de São Paulo, quer dizer, pesquisa geral. Então, alguma coisa, quem está trabalhando assim vai ter que buscar, né? Sem a gente entrar em questões pessoais, claro, mas as pessoas que trabalham no hospital, eu acho que elas já não lidam bem com a saúde própria. Porque, independente da causa, tá, Carol? Mas são pessoas que já costumam ter noites ruins de sono, não tem boa alimentação, porque não tem tempo, porque o hospital não propicia, não faz uma atividade física. E aí, você coloca a medicação como mais um desses problemas. Eu não acho que o problema desse seu familiar seja só tomar uma medicação sem acompanhamento. Provavelmente, esse seu familiar também não cuida da saúde de outras maneiras, tá? E que esse é o ponto específico para falar em Covid, tá? A Covid é uma doença, principalmente de idoso, né? E de obeso, que são pessoas que geralmente não cuidam tão bem da saúde. E o profissional da saúde também. Eu acho que tem que ter esse tipo de conscientização desse seu familiar, ver o que mais que ele pode fazer para a saúde dele, além da medicação, e sem condição financeira, além do tratamento com um profissional específico, tá? E cabe a quem está ouvindo isso fazer esse tipo de orientação. Olha, vamos caminhar, volta a pé do hospital, né? Diminui cafeína, que é uma coisa que a gente às vezes não presta atenção. A cafeína faz um mal danado para a ansiedade, faz um mal danado para a saúde, em termos de apetite, de aumentar níveis de hipertensão arterial, de insônia, de irritação. Então, olha o tanto de coisa que eu acho que tem que ser abordada nessa pessoa, além do problema de se automedicar, tá? Automedicar. Quanto que a pessoa está tomando, né? Qual medicação? Quando foi indicado? Para que foi indicado? E, principalmente, qual o benefício real que está tendo? Será que é o benefício momentâneo de aliviar alguma angústia? É um benefício de poder ajudar a dormir? Aí entram as técnicas de higiene do sono, que são a primeira conduta em insônia, a higiene do sono, que são técnicas comportamentais, não são técnicas medicamentosas, né? Não é conduta medicamentosa. Então, acho que tudo isso, Carol, tem que ser avaliado, tá? Se ela já tiver uma dependência de um calmante, ninguém vai tirar o calmante dela agora ainda. Então, eu acho que fica mais importante observar o que a pessoa está querendo com essa medicação, né? E essas outras técnicas de atividade física, uma alimentação adequada e, por que não, um hobby, um lazer, isso acho que pode ajudar mais nesse momento, já que a situação financeira não está permitindo que ela vá buscar o tratamento específico. Tá? Ela até colocou aqui, é isso mesmo, é que eu sei que o medicamento tem os efeitos colaterais, né, e que o excesso dele pode ser péssimo. E minha mãe sofreu pressão de ser contaminada e voltar para casa com Covid. Aí a Rosária, ela também está fazendo uma pergunta, dizendo, por favor, como é o impacto da medicação em crianças? Perceba um crescimento do número de crianças nos CAPs infantis. Eu não trabalho com criança, né? Mas é uma coisa de muito interesse para a gente, porque cada vez mais a gente fala em neuroprogressão, né? Então, a depressão que a pessoa teve lá com seus 25 anos, por um fim de um casamento, por uma perda, ela não começou ali, né? O que predispôs a pessoa a deprimir, além de questões genéticas, foram questões que vieram desde a infância. Crianças estão adoecendo mais? Estão. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem mais atenção nas crianças hoje, então a gente vê a criança sofrendo mais. Segundo, a gente tem mais expectativas nas crianças, né? As crianças cada vez mais cedo têm que fazer mais coisas. Terceiro, eu acho que os pais também
tem menos tempo com as crianças. Isso foi uma coisa positiva da quarentena, foi criança ficar com pai e mãe, sem dúvida, né? Com quem pôde. Tem gente que não conseguiu, claro, então não estou generalizando. Mas você não consegue oferecer para a criança tudo o que ela precisa de apoio, de afeto, de suporte dos pais, tá? Então, a criança adoece. Questões alimentares, questões de sono. As crianças hoje não dormem como antes. Você dá um celular na mão de uma criança, você der o celular para ela 8 da noite, ela ficar meia hora com o celular na mão, a gente já sabe que a luz do celular, o celular mesmo com filtro de luz, ele emite um tipo de luz, que é a radiação azul, que impede a liberação da melatonina na glândula pineal, que é o que faz a gente ter sono. Então, as crianças e os adolescentes não estão dormindo. Eu já vi mais de uma vez em palestras, pessoas associando essa epidemia de depressão e suicídio em adolescente ao avanço do Netflix. Por quê? Porque você dá na mão da criança o celular, ela começa a ver o Netflix, depois de tudo que ela já fez no dia, ela fica fazendo maratona à noite, na madrugada, para dormir às 1 da manhã e acordar às 6h30, 7 para ir na escola. Que condição que essa criança vai ter de acompanhar uma escola, né? Então, as crianças estão mais doentes. A criança estando doente, e de novo, sendo diagnosticado, tem que ser tratado, porque do mesmo jeito que a gente pensa no impacto da medicação na criança, tem que pensar no impacto da depressão, do transtorno de déficit de atenção. Uma criança com transtorno de déficit de atenção, ela não vai ter um bom desempenho escolar, geralmente, ela acaba tendo, por ser mais impulsiva, problemas com comportamento, tem uma maior associação, claramente, ao uso de drogas. Então, você não tratar, você está negligenciando e favorecendo com que, na adolescência ou na vida adulta, essa criança sofra. Então, na minha opinião, né, o que eu acho, o que eu avalio, se a pessoa for diagnosticada, tem que ser tratada, independente da idade, mesmo com criança. Agora, em criança é ainda mais delicado você só focar em medicação. E a gente não pode cobrar a criança que ela tenha outra perspectiva de um tratamento além da medicação, mas dos pais sim. E a criança acaba sofrendo muitas vezes porque os pais não têm condição de oferecer, de proporcionar tudo o que ela precisa também emocionalmente. Ai. Laine? Oi. Peraí. Você que trabalha com criança também, aí o que você tem para falar sobre isso? É que eu não estava conseguindo ativar meu microfone, eu estava clicando e não estava entrando travado. Saiu meu som aí, né? Oi? Meu som deu para ouvir. Deu, ouvi tudo. É que eu tirei do microfone da câmera e depois não estava conseguindo. Tá vendo que eu estou com a imagem meio devagar? Que meu computador, ele não está aguentando o tranco. Ele que está precisando de medicação, viu, André? Ou em férias, né? Ou férias, é verdade. Então, né, eu também concordo com você que uma das melhores coisas da pandemia foram os filhos ficarem com os pais em casa, com certeza. Muito embora os pais tenham tido visões muito diferentes, né, a respeito disso, acho que estão super cansados, estressados e tal, mas eu gostei bastante. E eu percebo, sim, as crianças adoecendo muito. Eu tenho casos, assim, de crianças extremamente ansiosas, deprimidas, com excesso de cobrança muito grande, e que eu fico localizando os pais o tempo todo. Olha, cuidado, há um excesso aí de atividades, a gente precisa repensar alguns pontos. E tem pais que falam para mim, Elaine, você não acha melhor procurar um psiquiatra para ela tomar um remédio? E aí, não é, às vezes, nem é um caso para medicamento, é um caso de você colocar regras, limites, você conversar com a criança, né, dar um pouco mais de atenção a ela. Então, eu também percebo isso, né. E eu vou assumir uma coisa aqui. Eu não entrei na faculdade querendo ser psiquiatra, né, eu tinha vontade de ser pediatra, eu gostei muito de eu fugi. Eu falei, não, eu não vou dar conta.
Porque já é tão difícil tratar de um, fazer essa abordagem com todo mundo é muito difícil. Mas mesmo assim, quando está indicado, tem que ser medicado. É que as indicações são mais específicas ainda, né, Helena? Sim, sim. E os pais também entenderem que nem tudo é caso de medicação, né? Porque às vezes, né, André, eu vejo assim, a criança dá um pulinho a mais, o pai já acha que é hiperativo e tal, e não é um quadro de hiperatividade, por exemplo. Ou a criança tá lá um pouquinho mais quieta, porque de repente os pais estão vendo um processo de separação, conflito familiar, e aí eles falam, nossa, será que é uma depressão grave e tal? Ou porque não dorme, né? Ou porque não dorme. Ou porque não dorme, então, essa questão é isso que eu ia falar também, que você estava colocando do uso excessivo de videogames, celulares, isso é um outro problema, e agora isso também potencializou na pandemia. Então, se antes, eu percebi isso com meus pacientes, antes eles ficavam 4, 5 horas, o que eu já achava muita coisa. Agora, as mães falam para mim, fica 8, 10 horas. E eu falo, nossa, e tá indo dormir que horas o seu filho? Meia-noite, 2 da manhã. E assim, mexeu muito com a rotina, e essa questão é muito séria, né? E é uma questão para a gente conversar mesmo, né? Esse uso excessivo da tecnologia, que às vezes os pais usam para ter um pouco de tranquilidade, deixa o filho lá quieto, né? E não vê o grande mal que isso causa, né? E aí vem o problema de insônia, vem um monte de coisa e agregada a esse uso, né? Então, a Carol está dizendo assim, dizem que o suicídio nem sempre tem relação com a depressão. O que acontece no cérebro para irmos contra o nosso maior instinto, da sobrevivência? É alguma falha? Os antidepressivos ajudam nesse caso? Olha, pergunta bem complexa, né? 95% dos suicídios tem relação com transtorno mental, tá? Depressão, sim, é o mais evidente, mas transtorno bipolar, né? Esquizofrenia, 15% dos portadores de esquizofrenia tentam suicídio, em torno de 7 a 10% conseguem, tá? Problemas com o uso de substâncias, dependência química, está muito associado a suicídio, porque você acentua o quadro clínico, uma depressão, por exemplo, e você deixa a pessoa mais impulsiva, tá? São os principais, tá? É algo no cérebro? Eu não vou saber te explicar, né? Eu não sou os termos, as regiões que estão sendo estudadas, mas tem muitos estudos de neuroimagem, inclusive, mostrando que você tem algumas áreas do sistema límbico, que é onde a gente acredita que esteja mais relacionado aos transtornos de humor, que elas podem estar alteradas em pacientes com tendência ao suicídio. Outra coisa, a gente vê que a pessoa parece que tem uma barreira, que ela não pensa. A partir de ela começar a pensar em suicídio, fica mais fácil de voltar a pensar, assim como de tentar. Depois que a pessoa tenta uma vez, fica mais fácil de tentar de novo, tá? Sim, isso é biológico. A partir de você ter um quadro em que o antidepressivo esteja indicado, o antidepressivo trata a patologia de base que levou a pensar no suicídio. Porém, na bula de todos os antidepressivos, está indicado lá que no início você pode ter um aumento do pensamento de suicídio. Então é uma coisa muito complexa. Até uma grande crítica da antipsiquiatria, o movimento que tem no mundo hoje, é isso. Como que você vai dar para um paciente depressivo um remédio que aumenta o pensamento de suicídio? Olha, você vai dar porque é o que tem de melhor para funcionar hoje e que isso passa, se você conseguir segurar, tá? E geralmente consegue, claro, mas isso passa. O que realmente funciona em suicídio são 4 coisas que podem ajudar em suicídio, tá? Hoje em dia que a gente sabe. É o lítio.
o carbonato de lítio, que é um remédio usado em transtorno bipolar, mas também em depressão, que modifica esse pensamento de suicídio. O outro é a clozapina, que é um antipsicótico utilizado em esquizofrenia muito grave e que consegue mudar esse tipo de pensamento. O terceiro é a eletroconvulsoterapia, que é o choque, né? É feito de uma forma totalmente segura hoje, uma forma totalmente humana. A pessoa ela é sedada com uma sedação muito leve, ela sai bem, ela não fica... Ela pode ter efeitos colaterais, principalmente na memória, mas é um procedimento super seguro e que ajuda no pensamento de suicídio. E agora, que todo mundo deve ter ouvido falar, na ketamina, né? Que é um anestésico que percebeu que tem um efeito rápido na depressão. Então, no período em que o antidepressivo, que é em torno de 15 a 20 dias, que a gente está iniciando, que ele não funciona, nas depressões mais graves, a ketamina pode ser utilizada para compensar um pouquinho essa parte que ainda não melhorou da pessoa, tá? Tem que ser avaliado qual que é a causa do pensamento de suicídio. O que está levando a pessoa a isso? A abordagem tem que ser medicamentosa, tem que ser familiar. É o caso em que você pode romper o sigilo da consulta para explicar para a família o que está acontecendo, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso também. E a medicação aí, sendo bem indicada, ela pode ajudar, sem dúvida. Estou eu no microfone de novo, tentando ligar. O Henrique está perguntando assim, doutor André, o diagnóstico de toque que apresenta só obsessão é difícil? Pode ser confundido com uma esquizofrenia? E por que normalmente é utilizado antipsicóticos no tratamento do toque? Se eu tivesse que escolher uma área para me especializar né, na psiquiatria, eu acho que seria toque. Porque, claro, não falando do sofrimento da pessoa, né, óbvio, mas quando você faz o diagnóstico de toque para a pessoa e ela não sabe que ela tem toque, principalmente o toque com predomínio de obsessões, a pessoa ela começa a ver o tanto que a vida dela é regida pelo toque. As crenças, até religiosas, tudo é toque na pessoa. E o toque com predomínio de obsessões, ele é mais difícil da pessoa procurar ajuda, porque, no geral, a gente pensa que o toque são as compulsões, né? São os rituais, são as repetições. E o toque, na verdade, a base dele é o pensamento obsessivo. Muitos pacientes acreditam que estão com um quadro de esquizofrenia. Eles acham que o pensamento obsessivo é uma voz. Isso eu já ouvi mais de uma vez no consultório. Mas, geralmente, o paciente que tenha só toque, a gente não confunde com esquizofrenia. Tem esquizofrenia com toque. Tem transtorno bipolar com toque. Mas o toque em si pode ser só toque. O antipsicótico, sozinho, ele não é utilizado. Então, ele não é normalmente utilizado. O antipsicótico, ele pode servir para potencializar o efeito do antidepressivo. Principalmente porque esses antipsicóticos mais modernos, que a gente chama de segunda geração, eles não atuam só na região dopaminérgica, que é onde tem sintoma psicótico, mas também em áreas serotoninérgicas, tanto que em depressão resistente hoje se usa muito antipsicótico, desses atípicos chamados, tá? A Ana Carolina te agradeceu. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa para o André? Alguém abriu o microfone. Pode perguntar, gente. Não? Estão satisfeitos já? Eu estou vendo aqui se eu localizar quem abriu o microfone, porque eu tive a impressão que alguém... Cansados, né? Falei Olha, um monte. André, imagina, André, tão gostoso ouvir você falar, proporcionar essas trocas, como enriquecedor, muito gostoso mesmo, a gente nem percebe a hora passar. Não, é muito legal. E assim, né, o tema foi sugerido, a gente conversou, né?
você sugeriu, eu achei legal, né? Mas, assim, para mim, esse tema, vamos falar dele um pouquinho, né? Não é um debate. Não pode ser debate, né? Eu acho que vira debate para quem está do lado de cá. Quem está do lado de lá, que é o paciente, ele não tem que saber, ele tem que receber o que é de melhor. O trabalho de vocês é fundamental. O meu trabalho também é fundamental. Juntos, para ele é melhor. Então, não tem que ser um debate. Eu acho que tem que ser um debate em que ponto que você vai intervir, que técnica de terapia, tem um monte. Poxa, né? Além das técnicas, tem o terapeuta também, né, Elaine? Que a gente sabe que faz diferença, né? Assim como o médico, como o bombeiro, o que quer que seja, né? Então, quem tem que sair bem do tratamento é o paciente, não é a gente, né? Não é. Se um dia comprovarem que uma droga ajuda mais do que atrapalha, eu não vou usar a droga para mim, mas eu vou indicar para o paciente. Sim. Né? Isso a gente tem que fazer. O mais interessado no tratamento tem que ser o paciente. Então, o termo aí, debate, eu acho que a gente tem que tirar, né? A gente tem que falar assim, considerações. Tá? Porque isso aqui não tem que ser debatido. Tá? O bom tratamento, somado, quem vai se dar bem é o paciente. É isso que a gente tem que procurar. Com certeza. Com certeza. E que bom que nós evoluímos tanto já, né? Mas temos muito a evoluir ainda, né, André? Ainda bem. Mas obrigado pelo convite aí, foi muito gostoso também. É estranho saber que tem 70 pessoas aí, eu só estou vendo uma ou duas, né? Mas é muito estranho, foi legal. Né, André? Foi legal. Estranho. Obrigado pelo convite, eu estou à disposição aí também para novas conversas que for necessário aí, tá bom? Olha, André, eu agradeço muito você por você ter aceitado, você foi, assim, pronto a nos compartilhar, né, esses momentos tão agradáveis, as pessoas estão agradecendo aqui no chat, né, dizendo que foi excelente, que foi uma ótima contribuição. Aí, gente, se vocês ainda ficarem em dúvida, né, alguma coisa, a gente vai conversando. O André é uma pessoa que está sempre à disposição, ele gosta de esclarecer, né, as coisas que a gente precisa saber. E, olha, André, obrigada. Meu e-mail, viu, Elaine? Ah, tá, eu acho importante. Sim, eu vou disponibilizar, sim. Tá, eu te passo. Você pode assim, deixar à disposição. Claro que o e-mail para uma conversa, né? Para coisas pessoais fica mais difícil, né? Sim, é uma troca de experiência ali. Aí, né? claro, né? Dúvidas, né? Obrigada, assim, por esse horário, você ter se disponibilizado. Eu sei que seu dia é cansativo, né? Corrido, mas a gente agradece muito, viu? Pela noite de hoje. Foi um prazer. Obrigado, Elaine. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.